Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez chegando até você por meio deste vídeo, onde nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, em Marcos, ele nos mandou que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho a toda criatura. Quem crê, se for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado, disse o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos compartilhando com você a palavra de Jesus. A missão nossa é trazer o coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz que devemos pregar, anunciar Jesus, até que Ele volte. Glória a Deus. E queremos, neste momento, falar sobre os benefícios do Calvário. Eu convido para que você possa ler comigo João capítulo de número 19 e o versículo de número 17, que diz assim a palavra de Deus. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico significa ou se chama Gólgota. Esse texto é bem claro e fala a respeito da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus foi crucificado no Monte Calvário, no Gólgota, como o texto bíblico que nós acabamos de ler. Meus queridos, quando a gente olha a cena, o momento, filmes, por exemplo, do sacrifício de Jesus, às vezes a gente chora, a gente sofre muito. Mas o Calvário foi o pódio, podemos assim dizer, para aquele que crê no sacrifício de Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz não porque ele tivesse pecado. Jesus, ele mesmo falou que a sua vida, ninguém a tirava, mas ele de si mesmo a dava. Ele entregou-se por nós. Jesus entregou-se lá na cruz do Calvário por mim e por você. Por que Jesus entregou? Jesus enviou seu Filho a este mundo e Jesus se entregou por nós. É porque as coisas não estavam bem. As coisas precisavam se organizar. Deus havia expulsado Adão do jardim do Éden após ele pecar. O homem ficou distante de Deus. Por meio da desobediência de Adão, os nossos primeiros pais, veio o pecado ao mundo. Adão, com sua desobediência, fechou a porta da salvação. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, abriu ela lá na cruz do Calvário. Então o Calvário, para muitas pessoas, foi lugar de sofrimento. E na verdade foi. Não foi fácil para Jesus carregar aquela cruz, levar aquela cruz, ser crucificado, fixaram pregos nos seus pés, em suas mãos. O crucificaram na cruz, uma coroa de espinho. Jesus suportou tudo isso por amor a mim, por amor a você. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus enviou Jesus a este mundo para que você pudesse ter vida. Cada circunstância, cada situação difícil na vida de Jesus foi para te amparar. Os cravos, o corpo de Jesus ferido foi para que as minhas feridas fossem saradas, para que as tuas feridas fossem saradas. Quando Jesus foi humilhado, foi para que você pudesse ser exaltado. Quando Jesus entregou sua vida e morreu na cruz, era para que você tivesse vida. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Então queremos falar sobre os benefícios do Calvário. E nós precisamos entender esses benefícios do Calvário, essa importância do Calvário, tanto para Deus como também para Jesus, para o diabo e para a humanidade. Para Deus, o Calvário foi a prova de amor, de seu amor pela humanidade. Quando nós lemos lá em João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não vá para o inferno, mas tem a vida eterna. Então, Deus amou ao mundo. Deus amou todo o planeta Terra. Essas palavras, elas foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando estava com Nicodemos. A Bíblia Sagrada não diz que Deus amou o mundo. Deus não amou apenas uma nação. Deus não amou apenas um grupo de povos. Deus não amou apenas um país, uma cidade, um estado. Deus amou toda a humanidade, todos os homens. Todos aqueles que nasceram de Adão.
E Deus enviou Jesus a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Calvário para Deus foi a prova de seu amor. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou que você amasse Ele. Deus não esperou que você o amasse primeiro, mas Ele lhe amou primeiro. E Ele entregou o seu Filho Jesus, o maior presente de Deus à humanidade. É essa a importância do Calvário para Deus, porque foi lá onde Ele provou que te amava. Ele não só falou, mas Ele demonstrou pelas obras que Ele muito te amava. Glória seja dada ao Senhor Jesus. O Calvário também teve uma importância para Jesus, porque foi o local onde Ele completou a sua missão. Quando nós lemos em João 19:30, a Bíblia diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus, Ele completou a missão, Ele não fugiu da sua missão, porque lá na cruz do Calvário, Jesus estava vendo eu indo para o inferno. Jesus estava vendo você indo para o inferno. E Ele completou a sua missão. Aquilo que era impossível para o homem fazer, Deus já fez. Agora o restante é com você. Você tem que fazer agora, tomar a decisão. Você tem que tomar agora a atitude. Você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é fazer uma aliança com Jesus. É aceitá-lo no seu coração. Fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Ele é a vida eterna. Não existe vida fora de Cristo. Ele é a vida para sempre. O homem, ele é mais espiritual do que material. Nós viemos do sopro de Deus. Partiremos para a eternidade. A permanência do homem na terra é muito pouco. O homem vive muito pouco na terra em comparação com a espiritualidade eterna, ou na eternidade que o homem vai viver. O homem vive muito pouco na terra. É por isso que ele é mais espiritual do que material. E sendo mais espiritual do que material, os homens se prendem tanto aqui na terra. É atrás de riquezas, acumular bens, e quando morre não leva nada. Não adianta acumular tantas riquezas. Jesus mesmo ele disse que a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. A maior riqueza que o homem pode ter na sua vida é ter Cristo Jesus, para que quando você partir para a eternidade, você tenha um lugar reservado no céu com o Senhor. Aquele que coloca a sua esperança, os seus prazeres nas coisas deste mundo, logo vai sofrer decepção. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Não é obrigado você crer, é facultativo. Jesus, ele veio para quem acredita nele, para quem quer ter uma vida eterna. Para quem está perdido, ele é o Senhor, ele é o Deus, ele é a torre forte. Para quem está faminto, ele é o pão, para quem está com sede, ele é a água da vida. Jesus é muito mais do que isso. Então, Calvário para Jesus foi o local onde ele completou a sua missão. Glória a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, ele estava já vendo na visão do sofrimento do Messias. Ele começou a descrever no capítulo 53 o sofrimento de Jesus, até chegar à cruz. E a Bíblia Sagrada nos diz em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías estava escrevendo aqui o sofrimento de Jesus. E cada momento do seu sofrimento era para que eu e você fôssemos abençoados. Ele foi ferido para que nós fôssemos sarados. A Bíblia diz que ele foi humilhado para que nós fôssemos exaltados. A Bíblia Sagrada ainda diz que o castigo que estava sobre ele era para que eu e você tivesse paz. Ele foi condenado para que eu e você fosse livre. Ele morreu para que eu e você tivesse vida para sempre. Glória a Deus. Então, encontramos aí a importância do Calvário para Deus, a importância do Calvário para Jesus. E o Calvário para Satanás? O que aconteceu ali? Naquele momento que Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, que Jesus morre na cruz. O Calvário foi o fim do império do diabo.
esse enganador, esse deturpador, esse mentiroso que tem enganado a humanidade, mostrando ao homem um mundo diferente. Este enganador, ele foi derrotado, ele foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Gólgota. Glória seja dada ao Senhor. Quando Jesus morreu, Satanás, o seu império, acabou ali. Porque Jesus, quando ele morreu, que ele desceu às partes mais baixas do inferno, a Bíblia diz que ele tomou das mãos do diabo a chave da morte, do inferno. A Bíblia diz que ele deu vitória, ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, ele abriu as portas onde estavam os espíritos em prisões, e ele levou para o seio de Abraão, aleluia. Foi o fim do império do diabo, a morte de Jesus lá na cruz. Aquele personagem que mantinha o poder da morte, agora Jesus recebe, Jesus toma, está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Hebreus capítulo de número 2, versículo 14. Foi o fim do império de Satanás, através da morte de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Também para a humanidade, o Calvário houve uma importância, uma significância extraordinária, porque o Calvário foi o lugar do retorno do homem para com Deus. Quando Jesus morreu ali na cruz, que ele entregou sua vida, foi para que nós pudéssemos ser alcançados e abençoados. Jesus não morreu para que o diabo se arrependesse da sua maldade. Jesus entregou sua vida lá na cruz para que pudesse alcançar você. Você que está me ouvindo, em qualquer parte do nosso vasto Brasil e do mundo. Nosso projeto é evangelizando o Brasil e o mundo por meio da internet. Então a morte de Jesus foi para que você tivesse acesso a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 27, 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Então nós entendemos aqui pela palavra que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Aquele véu que fazia uma separação. Agora ele se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, a Bíblia diz que foi de alto a baixo, significando que agora, lá do céu, estava vindo a salvação, que agora o homem aqui na terra tinha acesso diretamente a Deus por intermédio de Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só o nome de Jesus. Não existe outro, não existe uma outra pessoa que possa proporcionar salvação ao homem. Somente Jesus, porque foi ele que foi crucificado na cruz. Foi ele que desceu da cruz. Foi ele que foi ressuscitado ao terceiro dia e hoje está vivo para sempre ao lado do Pai. E este Jesus tão bondoso, ele vai voltar um dia para buscar aqueles que acreditaram e fizeram uma aliança com ele. Aqueles que não acreditaram e não aceitaram, infelizmente, só restará a perdição eterna. Então, o Calvário para a humanidade, primeiro, foi o lugar do acesso do homem ao Senhor Deus. E segundo, oportunidade de vida eterna com Deus. A Bíblia diz em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então a vida eterna é Cristo, que o homem possa conhecer Jesus, entregar sua vida ao Senhor. Em terceiro lugar, o Calvário para a humanidade foi o cancelamento de dívida. Em Colossenses 2,14 nós encontramos que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então nós tínhamos ali como se fosse uma nota promissória, devendo uma dívida para com Deus por causa do pecado. Mas aí Jesus, lá na cruz, através da sua morte, ele pega aquela nota, aquela cédula,
aquele papel de dívida e rasga, pagando através do seu sacrifício a minha dívida. Mas resta agora eu tomar a minha decisão de aceitar o sacrifício de Jesus. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, Jesus se torna Senhor da sua vida, se torna Deus da sua vida, se torna Salvador da sua vida. Nenhuma condenação haverá sobre você, se você passar pelos crivos estabelecidos pela palavra de Deus. Entregar o seu coração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para a humanidade, o Calvário precisa fazer parte da vida da humanidade. O Calvário precisa, o homem precisa crer no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a humanidade precisa fazer então, queridos? O que o homem precisa fazer para alcançar esse benefício? Primeiro, reconhecer que é um pecador. Você precisa reconhecer o seu estado de miséria. Quando você vai ao médico se consultar, e o médico, depois dos exames, depois do diagnóstico, ele lavra ali uma receita, entrega nas suas mãos e dá o método como você deve usar o medicamento. Mas aí vai competir você comprar o remédio e tomar no horário certo. Se você não quiser tomar um remédio na hora certa e não quiser fazer a compra, o problema é seu. Mas o médico já fez a parte dele, Jesus já fez a sua parte. Agora é com você. Reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de Deus. Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, Jesus diz a todos que ali estavam presentes naquela casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos os que se haviam perdidos. Você que está perdido, Jesus é o Senhor, glória a Deus. Ele diz, eu serei achado por vós, clama a mim, glória a Deus. Jesus te ama tanto, meu amigo, te ama tanto que ele se entregou na cruz por mim e por você. Segundo, entender que o pecado trouxe consequências desastrosas para o homem. Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tudo tem um preço nesta vida. As nossas escolhas, elas têm um preço. E a obediência à palavra de Deus tem o seu preço, e a desobediência também tem o seu preço. E o salário para os desobedientes da palavra de Deus, do Senhor Deus, é a morte. Portanto, esta é a decisão que o homem tem que tomar. Entregar sua vida para Jesus. Aceitar a providência de Deus. Receber a salvação de Deus no seu coração, na sua vida. São estes os passos importantes. E o homem recebe a Cristo na sua vida através da fé. A Bíblia diz que em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tudo é através da fé. Fé é confiar em Cristo como o único que pode restaurar o homem. A comunhão com Deus. Portanto, o primeiro passo é o homem ter fé, acreditar nas coisas espirituais. Não no material, mas no espiritual. E segundo, depois da fé, é o arrependimento, que é a mudança de mente. A tristeza é um retorno. Arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Arrependei-vos. É a primeira mensagem que João Batista pregou, o precursor de Jesus, foi arrependimento nas margens do Jordão. Depois que João Batista foi preso e morto, a mando de Herodes, Jesus começa pregando a palavra também. E ele começa pregando o arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos porque é vindo o reino dos céus. Tudo começa com arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem como Deus salvar o homem. O homem precisa se arrepender, se entristecer pela prática do pecado e voltar-se para o Senhor Deus. E o arrependimento, ele envolve três atitudes que envolvem o arrependimento. Primeiro, a tristeza pelo pecado cometido contra Deus. Quando a pessoa comete o pecado contra Deus, ele se entristece. E o que leva a esse entristecimento, o que convence isso aí é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, ele diz que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que faz esse trabalho no coração do homem. Mas o Espírito Santo só pode fazer se o homem der lugar. Deus, ele não pula muro, Deus não arrebenta parede, portas. Não, a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É o convite que Jesus faz àquele que se arrepende dos seus pecados e abre o coração para Deus.
Satanás, pelo contrário, ele derruba as paredes, ele invade o coração da pessoa, ele engana as pessoas, ele leva as pessoas à maldade, à violência, ao crime, à miséria, à desgraça. Tudo que não presta nesse mundo pertence ao diabo. Ele que engana os homens, ele tem levado o homem à prostituição, à violência. Essas pessoas que estão aí assaltando o banco, destruindo, corrompendo, saqueando os cofres públicos, essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo, pelo maligno. Mas a Bíblia diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem só vive preso ao pecado enquanto ele quiser, mas depois que ele quiser se libertar, ele clamar: Deus, livra minha alma, o Senhor Jesus livra você. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que não sabe. É o diabo que vive enganando o homem, levando ao mundo do crime, e o crime não compensa. A Bíblia diz que todos os homens serão julgados pelo Senhor. Amados, hoje é dia de arrependimento, de correr para os braços do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo é a confissão dos pecados. Confessa a Ele todas as tuas fraquezas, o Senhor vai te perdoar, vai escrever o teu nome no livro da vida e você vai ter o teu nome escrito no cartório celestial. E você vai ter você vai ser uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, também o arrependimento envolve a terceira atitude, que é o abandono dos pecados. Primeiro, a tristeza pelo pecado, a confissão dos pecados e agora o abandono dos pecados. Provérbios 28:13. A Bíblia diz assim, a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se você abandonar o pecado, a misericórdia de Deus te acompanhará para sempre. Mas se você voltar à prática do pecado, infelizmente, a sentença de Deus será maior sobre você. Querido, a importância do Calvário, os benefícios do Calvário estão aí. Para Deus foi a prova do seu amor, para Jesus ele se entregou por nós, para a humanidade foi o lugar onde nós conseguimos o acesso, o retorno a Deus, para Satanás foi o fim do seu império e para o homem alcançar precisa ter fé, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus, seguir Jesus e ser fiel até a morte. Abandone o pecado, deixe este mundo de lado. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma vez que você fez uma aliança com Jesus, siga em frente. Jesus, ele obedeceu a ordem do Pai e ele se entregou lá na cruz, completando a sua missão. Ele diz: está consumado, ou seja, Pai, eu completo a obra, eu cumpro a missão, meu Pai, de morrer pela humanidade. Agora compete a você. Agora a decisão é sua. Você que ouviu a palavra, quer fazer essa decisão a Cristo, aceitando Jesus como Salvador, reconciliando com Cristo, você que ouviu esta palavra é de Deus. E eu quero ajudar você agora, orando por você. Quero convidar para que você faça esta oração agora, entregando sua vida a Cristo. Meu Deus, sou pecador. Me arrependo dos meus pecados. Com tua ajuda, estou disposto a mudar a minha forma de viver. Sei que não posso fazer isso sozinho. Por isso necessito da sua ajuda, Senhor. Desejo servi-lo e segui-lo. E peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que orou, Deus te abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida agora e sempre. Amém. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Inscreva no canal, compartilhe esta mensagem, faça missões. É muito fácil fazer missões, é só você compartilhar. Eu estou aqui pregando, você vai ouvindo e compartilhando a palavra de Deus com os teus amigos, com os teus colegas e vamos juntos fazer missões até que Jesus volte. Meu muito obrigado, Deus abençoe.